Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, no Distrito Federal. Estamos juntos, estudando o livro de 2 Samuel. Como Deus nos tem abençoado, hein? Nestes dias, com a leitura deste livro de 2 Samuel. Nós estamos no capítulo de número 12. E no áudio anterior, nós vimos o momento em que Natã, o profeta Natã, fora enviado a Davi a fim de confrontá-lo acerca do seu pecado com Batseba e da morte de Urias. Nós vimos que Natã, ele usado pelo Senhor, traz uma narrativa, uma história, onde dois homens, um rico e um pobre, e o homem rico, ele mata a única ovelhinha daquele homem pobre para oferecer um banquete a um visitante em sua casa. Davi fica irritado com a história e o próprio rei, ele dá a sentença para aquele homem. Ele diz, esse homem merece a morte. Natã então se aproveita desse momento e dá a Davi a palavra do Senhor dizendo, tu és esse homem. Tu és esse homem. E ali abre diante de Davi a realidade do seu pecado. Davi, após ouvir tudo aquilo que Natã tinha para lhe dizer, ser confrontado pelo Senhor, ter seu pecado revelado, trazido à tona, Davi então se prostra diante do Senhor, completamente arrependido, buscando o perdão, buscando o favor do Senhor. Observe que Natã também ele traz as consequências para o pecado de Davi. Deus usa Natã e diz, olha, portanto, agora a espada jamais se afastará da tua casa. O mal contra ti será suscitado dentro da tua própria casa. Da mesma forma como tomaste a mulher do teu próximo, as tuas mulheres também serão tomadas. Tu fizeste as ocultas, o que farão as tuas mulheres será céu aberto. Todos verão. Apesar de Deus haver perdoado Davi por conta do seu pecado, as consequências do pecado, elas permanecem. Deus é um pai amoroso, Deus é um pai zeloso que cuida dos seus filhos. E a preocupação de Deus é que seus filhos não voltem a estender a mão a pecar novamente. Por isso a disciplina quando os seus filhos pecam. Davi se arrependeu, prostrou-se diante do Senhor, buscou a misericórdia do Senhor, o favor do Senhor, e seu pecado lhe fora perdoado. Porém, ele não foi isento das consequências do seu pecado. Veja o que diz o versículo de número 14. Mas por teres ultrajado ao Senhor, mediante a tua atitude, o filho que tivestes morrerá. Observe que esta é a primeira consequência sofrida por Davi e Batseba após haverem pecado contra o Senhor e terem seu pecado revelado pelo profeta Natã. Olha o que Deus diz a Davi. O nome do Senhor foi ultrajado. Em outra tradução diz que Davi, com o seu pecado, ele deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem o seu nome. Toda vez que pecamos contra o Senhor, nós expomos o nome do Senhor de uma forma negativa. As pessoas, elas estão sempre olhando para nós. O crente é luz, o crente é sal. É interessante como todas as pessoas, elas podem fazer o que elas quiserem de errado. E às vezes elas nunca serão apontadas pelo seu colega de trabalho, pelo seu colega de escola, ou pelo seu vizinho. Os seus erros talvez não sejam apontados, mas quando alguém que serve a Deus comete um erro, normalmente as pessoas perguntam, mas você não é crente? Mas você não disse que servia a Deus? Mas ele não é um pastor? Mas ela não é aquela mulher que canta lá na igreja? O mundo está de olho em nós, irmãos, e tudo que eles querem é blasfemar o nome do Senhor. E o Senhor olha para Davi e diz, olha, porquanto o nome do Senhor fora blasfemado, o nome do Senhor fora ultrajado, a criança vai morrer. E Natã vai embora. Natã se despede de Davi e volta para sua casa. A criança nasceu e fora tomada por uma doença gravíssima.
Olha o que diz o versículo 15. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Quando Davi se vê agora com aquela criança doente, Davi vai buscar a face do Senhor. Davi então foi orar, Davi foi para o jejum, foi para a oração, se aproximar de Deus, foi buscar a face do Senhor. O versículo 16 diz assim: Davi buscou a Deus em favor do seu filho, observou o rigoroso jejum e recolheu-se, passando a noite prostrado no chão. Então os anciãos, os oficiais do palácio, eles tentavam consolar o rei, tentavam levantá-lo, tentavam encorajá-lo, para que ele se levantasse do chão, para que ele viesse e se alimentasse. Porém o rei se recusava a comer. Todo esse drama de Davi em jejum, em oração, prostrado ao chão, clamando pela misericórdia do Senhor, durou 7 dias. Vale lembrar, irmãos, que a disciplina, ela não é um castigo imposto por um juiz raivoso que quer cumprir a lei. Não, não é isso. Deus, ele se coloca na posição de pai. Observe o que diz Provérbios, capítulo 3, versículo 11. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende ao filho a quem quer bem. Então observe que a disciplina, a correção trazida pelo Senhor, ela tem a função de nos reeducar, de nos mostrar que aquilo que fizemos é ruim e que nós não podemos continuar cometendo os mesmos erros. O objetivo de Deus ao aplicar a disciplina é consertar, é corrigir o nosso caráter, para que não venhamos a continuar errando e pecando contra o Senhor. Davi então partiu para o jejum e para a oração. É interessante observar que durante esse período em que Davi estava orando, jejuando, Deus não interrompe as orações de Davi. Deus não chega para Davi e diz: olha, não adianta ficar orando, eu já dei a minha palavra, eu não vou voltar atrás. Davi orou, Davi jejuou todo esse tempo. Davi precisava buscar ao Senhor. Davi precisava buscar a face de Deus. Foram muitos meses sem buscar ao Senhor, ali envolvido com aquela situação de pecado oculto, escondido. Mas agora Davi precisava abrir seu coração, derramar sua alma diante do Senhor. E nesses dias de jejum, ele fez exatamente isso. Derramou seu coração diante do Senhor, clamando pelo favor de Deus, em favor do seu filho. O bebê viveu apenas 1 semana. Seus pais não puderam dar-lhe nenhum nome. Normalmente em Israel o nome era dado no 8º dia, que era o dia em que a criança era circuncidada, era levada ao templo, era apresentada, era circuncidada. Só que essa criança não teve essa oportunidade. Ela morreu ao 7º dia. Observe o que diz o versículo 18 do capítulo 12. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia e de que a criança havia falecido. Comentavam: quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Os anciãos estavam preocupados com Davi, exatamente pelo seu estado de comoção, ali jogado ao chão, jejuando e buscando a face do Senhor. Mas Davi entendeu pela conversa dele, pelos cochichos ali naquele palácio, que a criança de fato já tinha morrido. Então Davi indagou aos anciãos: o menino morreu? E eles responderam: sim, a criança morreu. E para espanto daquelas pessoas, Davi imediatamente se levantou do chão. Lavou-se, pôs perfume, ungiu-se, mudou suas vestes. Depois foi ao templo, foi ao santuário e se prostrou ali e adorou o Senhor. Depois retorna para casa, mandou que preparasse sua refeição e comeu.
Aqueles homens ficaram impressionados. E eles questionaram a Davi, dizendo: Olha, quando a criança estava viva, tu tinhas uma postura de luto, tu jejuavas, tu estavas sem querer se alimentar, porque normalmente os judeus, durante o luto, eles guardavam essas coisas, eles jejuavam, eles não se alimentavam, eles ficavam ali reclusos. E agora que a criança morreu, você se levanta todo disposto, cheio de disposição, cheio de vida. A resposta de Davi àqueles homens foi a seguinte: Enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: Quem sabe o Senhor venha e se compadeça de mim e permita que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei até onde ele está, mas ele não voltará para mim. Toda aquela semana de jejum e oração de Davi por aquela criança demonstra o quanto ele amava aquela criança e o quanto ele amava Batseba. Somente quem ama faz isso. Apesar dos pecados de Davi, o seu coração ainda era um coração de um homem sensível. O pecado não conseguira embrutecer o coração de Davi. Davi ainda era um homem segundo o coração de Deus. Davi, durante essa semana, demonstrou sua confiança no Senhor, sua fé no Senhor. Demonstrou que era alguém que confiava na misericórdia de Deus, num Deus capaz de se compadecer, mesmo estando Davi passando por uma situação de disciplina, mesmo estando Davi pagando as consequências do seu pecado, ele era capaz de crer num Deus de misericórdia. E após essa semana de jejum e oração, Davi se levanta. Ele toma banho, ele troca suas roupas, ele se unge. Ele se levanta para se alimentar. É interessante observar que o lavar-se e o trocar as vestes na Bíblia significa recomeço, significa recomeçar. Nós podemos entender aqui o Deus de misericórdia concedendo a Davi uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo recomeço. Não importa o tempo, nem a intensidade da disciplina do Senhor sobre nós. A verdade é que, de acordo com o Salmo 103, versículo 9, o Senhor não repreende perpetuamente. Ele não conserva para sempre a sua ira. Ele é Deus longânimo, assaz benigno, misericordioso e piedoso. E pela sua graça e misericórdia, Ele nos proporciona recomeços. Por sua graça e misericórdia, Ele nos proporciona o recomeçar. Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. E a oportunidade de recomeço, ela não é só para Davi, ela é também para Batseba. Mas na frente nós vamos ver isso muito claro, de forma muito clara. As palavras de Davi para os seus servos, quando ele diz: Eu não posso trazê-la de volta. Eu não tenho como resolver a situação. O menino já está morto. Por que eu jejuaria? Eu sim é que irei até onde ela está, mas ela não virá a mim. É uma palavra de esperança. Davi sabia que um dia, após a sua morte, ele estaria também com o Senhor, assim como aquela criança está com o Senhor. Ele diz: Eu não posso trazê-la novamente, eu não posso fazê-la viver. Deus fez dessa forma. Essa foi a resposta de Deus à minha oração. Mas um dia eu sei que eu irei até ela. Eu irei até ela. Esse é o Davi do Salmo 23, onde ele diz: Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A esperança de Davi é o céu. A esperança de Davi é estar com o Senhor após a sua morte. E ele sabia que era lá que essa criança estava. Isso consolava o coração de Davi. Isso fazia com que Davi entendesse que a bondade e a misericórdia do Senhor estava seguindo a ele e seguindo a sua família.
mesmo passando por esse momento difícil. Quando Davi levanta do seu jejum, troca suas vestes, toma um banho, se unge, ele vai à presença do Senhor e ele adora ao Senhor. Isso nos faz lembrar Jó, em meio à sua luta, em meio às suas perdas, reconhecendo a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas, o domínio de Deus sobre tudo, reconhecendo que tudo está na mão de Deus, que tudo vem dele, que tudo é dele, por ele e para ele. Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Davi se levanta, vai ao templo, que provavelmente era o lugar onde ele colocara a arca do Senhor em Jerusalém, porque agora a arca já estava em Jerusalém. Então ele vai até aquele lugar e se prostra diante do Senhor e adora ao Senhor. O momento era de dor, era de perda, mas o coração de Davi se volta para a adoração a Deus, para a adoração ao Senhor. E agora no versículo de número 24 e 25, nós vemos o consolo de Deus para Davi e para Batseba. Olha o que diz o versículo 24. Então Davi consolou sua esposa Batseba, e havendo tido relações sexuais com ela, Batseba gerou um menino, a quem Davi decidiu dar o nome de Salomão. E o Senhor muito o amou. Observe que aqui no versículo de número 24, Batseba não é mais tratada como a mulher de Urias. Até antes da morte da criança, ela era tratada assim, a mulher de Urias. Só que a partir de agora, ela já é chamada de a esposa do rei Davi. Veja que é um recomeço também para Batseba. Deus está dando a ela a oportunidade de recomeçar. E esse momento é um momento importante, porque é um momento em que Deus dá a este casal mais filhos. Mais filhos. Nasceu Salomão. Alguns escritores eles questionam o tempo entre o versículo 24 e o versículo 25. Há quem diga que esse versículo ele abrange um período de 9 meses, foi a gravidez de Batseba, da qual nasceu Salomão. Outros dizem que, de acordo com 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 5, estes versículos eles envolvem um período de tempo maior, porque lá em 1 Crônicas, capítulo 3, o versículo 5, ele diz o nome dos filhos que Davi teve com Batseba. Diz assim: estes lhes nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. E Salomão aparece aqui como o último. Primeiro Simeia, depois Sobabe, depois Natã e depois Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba. Então há alguns estudiosos que dizem que Salomão ele foi o 4º filho. Então esse versículo ele pode abranger um período de tempo muito maior, né? E dando ênfase a Salomão, porque Salomão era o filho da promessa. Era o filho da promessa de Deus. Mas há aqueles que acreditam que não, que o período aqui é bem menor. É um período de aproximadamente 9 meses, da gravidez de Batseba, e ela dá à luz a mais um filho. E este filho já é Salomão. Como dissemos, Salomão é o filho da promessa. Se você voltar lá no capítulo de número 7 do livro de 2 Samuel, os versículos 12 e 13 diz assim: quando a sua vida chegar ao fim, isso é Deus falando a Davi, quando a sua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia de teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo, um fruto do teu próprio corpo, eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Como sabemos, essa promessa, essa profecia, ela diz respeito a Salomão. Foi Salomão quem edificou o templo. Foi Salomão, o filho de Davi, que herdou o trono. E aqui no capítulo 12, quando nasce Salomão,
Olha o que Deus diz acerca desse menino. Versículo 25. E por isso ordenou o profeta Natã que enviasse uma mensagem a Davi. E Natã passou a chamar o menino de Gedidias. Gedidias significa amado do Eterno, amado por Deus. Observe que a primeira criança não deu tempo nem de dar nome para ela. Ela morreu ao 7º dia, então ela não foi apresentada, ela não foi circuncidada, ela nem recebeu o nome. Já Salomão, ele teve 2 nomes. Ele fora chamado de Salomão, que significa pacífico ou pacificador, e também fora chamado de Gedidias, ou seja, amado do Senhor. Assim como seu pai Davi, Davi também significa amado por Deus. Os versículos 24 e 25, irmãos, eles são a evidência clara da manifestação da graça de Deus em favor de Davi e em favor de Batseba. Deus, por sua misericórdia e graça, firmará o reino de Davi, por meio de Salomão, o seu herdeiro. O versículo 24 diz que o Senhor amou muito aquela criança. Deus o escolhera. Quando Deus viu Salomão, Deus já escolheu Salomão para suceder Davi. Eu fico imaginando, irmãos, todas as vezes que Davi e Batseba olhavam para Salomão, o que eles pensavam? O que passava na cabeça deles? Certamente eles deviam pensar na misericórdia de Deus, na graça de Deus. A presença de Salomão lembrava a Davi e a Batseba que Deus havia perdoado seus pecados, que Deus havia dado a eles um futuro, dando a eles um herdeiro para o trono. E mais ainda, de Salomão viria o Salvador, viria o Redentor. Batseba estaria sendo contada na genealogia de Jesus. Esta é a prova da manifestação da graça do Senhor, da graça e da misericórdia do Senhor. Por mais difíceis, irmãos, que sejam as consequências que tenhamos que amargar por conta dos nossos pecados, vale a pena se prostrar diante do Senhor, se lançar nos braços do Senhor. Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus de graça, Ele é Deus de recomeços, Ele é Deus de novas histórias. Ele é Deus que nos aponta sempre um futuro melhor com Ele, na presença dEle, servindo a Ele, fazendo a vontade dEle. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, que essa palavra possa ficar guardada em seu coração. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.